Olá pessoal, boa tarde, né? Hoje sexta-feira, olha a sexta-feira aí, gente. Hoje sexta-feira, dia 27 de novembro de 2020. É isso aí, tá? Estamos caminhando para o final de mais um ano letivo, né? Estamos a poucos dias de mais um ano letivo. E é muito importante, mais do que nunca, que vocês se preocupem em participar de forma mais intensa das aulas nesses últimos dias, para que a gente possa nos inteirar um pouco mais e fazer uma revisada, uma rebusca de tudo aquilo que foi trabalhado durante o ano. Eu quero deixar claro para vocês, e na próxima segunda-feira, né, dia 30, nós não teremos aula, porque é um feriado municipal, tá? Esse feriado ele foi instituído ano passado como lei no município, que é o feriado do Dia do Evangélico, tá bom? Então, de antemão, quero dizer para vocês que segunda-feira nós não teremos aula, tá bom? Mas na terça-feira nós retornamos com o simulado. Daqui a pouco eu vou estar postando no grupo, tá? Informando as páginas de vocês com relação a esses fatores. Mas tudo bem. De acordo com o nosso cronograma de aulas, né? Hoje, sexta-feira, nós teríamos aula de matemática e ciências. Em virtude da conclusão dessas duas disciplinas, nós vamos ter aula hoje de história e geografia. Essas foram por enquanto, são as únicas disciplinas que nós ainda não fechamos o módulo. Então, para que nós possamos fechar esse módulo, hoje nós teremos aula de história e geografia. Por isso, eu peço a vocês que, por favor, abram seu módulo 4 na disciplina de História, na página 265. Hoje nós estudaremos sobre as propagandas no Brasil. Nós sabemos que as propagandas, elas, pelo menos nos dias atuais, né? Vamos ver se no passado era assim também, vamos comprovar. Mas nos dias atuais, as propagandas têm sido um veículo de incentivo ao consumo muito intenso e eficiente. E vamos agora dar uma rebuscada histórica a partir desse conteúdo para saber como isso surgiu e como ela era no passado. Vamos lá. Página 265. As propagandas no Brasil. As propagandas já estavam presentes nas revistas e nos jornais brasileiros desde a segunda metade do século XIX, né? Então, ali por volta de 1958 e 60, 70, já existia a propaganda, né? Porém, com o crescimento do número de indústrias no Brasil durante o século XX, houve um grande aumento dos investimentos em propagandas. A propaganda é uma forma de comunicação realizada com o objetivo de convencer alguém sobre determinada ideia. Para isso, podem ser utilizadas diferentes estratégias, como transmitir mensagens exageradas, exaltando as qualidades de determinado produto e escondendo seus pontos negativos. Leia o texto a seguir. Certamente, sem a propaganda, o conhecimento dos produtos e seu consumo não aconteceriam. A briga pelo dinheiro do consumidor é muito grande. É uma verdadeira guerra, quase um vale-tudo. E a propaganda é bonita, exagerada, deliciosa de se ver, de ser vista. Sem perceber, acabamos nos deixando levar pela promessa de nos tornarmos superiores ao consumir este ou aquele produto. Devemos aproveitar a propaganda, mas não podemos cair em suas armadilhas e consumir sem pensar. Aqui ao lado nós temos um exemplo, né? Essa imagem, ela relembra o exemplo de um anúncio de remédio de 1895, né? 1895. Aí nós temos duas questões orais que vocês não vão precisar responder, mas é importante que vocês reflitam sobre essas questões, tá? Que é a questão, e diz assim, o texto, por que não podemos cair nas armadilhas da propaganda? Por que não podemos cair nas armadilhas da propaganda? Porque também existem as propagandas enganosas. E além das propagandas enganosas, nós não podemos
também cair nas armadilhas da propaganda de um produto e comprá-lo sem ter necessidade dele, tá? Segundo, observe a propaganda acima. Qual exagero está apresentado nessa propaganda aí, né, do remédio? Vamos agora à página 266. Na página 266 fala sobre o incentivo ao consumo. Incentivar as pessoas a consumir, a comprar. Como isso acontecia? Ao longo dos anos, novos meios de comunicação, como o rádio e a televisão, intensificaram a influência da publicidade sobre o comportamento da população brasileira. Isso contribuiu para o surgimento de novos hábitos, agora baseados em necessidades difundidas pelas propagandas. Muitas pessoas que não tinham o hábito de consumir produtos industrializados, por exemplo, passaram a consumir esses produtos com maior frequência. Além disso, a compra de automóveis e de eletrodomésticos era estimulada, pois esses produtos passaram a ser considerados importantes para se alcançar um novo estilo de vida, apresentado como mais confortável e moderno nos anúncios. Aí nós tínhamos um anúncio na televisão em 1968, né? Quem podia consumir os novos produtos? O estilo de vida moderno que passou a ser veiculado na imprensa brasileira não era acessível a todas as pessoas. Como os novos produtos tinham valores elevados, somente as pessoas com maior renda podiam comprar eletrodomésticos e automóveis, por exemplo. A maioria da população, que era de baixa renda, não tinha acesso a essas novidades e acabava não aproveitando as facilidades proporcionadas por essas mercadorias. Aí nós temos, em meados do século XX, né, grande parte da população vivia em condições precárias. As pessoas viviam em palafitas, em casas muito mal feitas, não digo mal feitas, né, mas em casas em condições precárias. Hoje a gente chama hoje de favela, né? Vamos agora para a página 267. A propaganda e a política. Olha aí, um assunto bem interessante. Como vimos, a ditadura militar no Brasil, ou seja, o período em que os militares do exército governou o Brasil, que foi de 64 até 85, foi um período de repressão e censura. As pessoas contrárias à ditadura não tinham a liberdade de expressão e muitas foram perseguidas e torturadas. Utilizando a propaganda para fins políticos, os militares criaram órgãos especializados que produziam e divulgavam propagandas favoráveis ao governo, para dessa maneira valorizar sua imagem, tentando convencer a população de que o país estava progredindo e que tudo estava bem. Observe a seguir. Vamos primeiro ler esse pensamento aí dessa ampulheta. E diz assim: atualmente, muitos políticos utilizam as propagandas para melhorar sua imagem. Aí nós temos umas 3 questões orais. A primeira é para descrever a propaganda ao lado, dizer o que tem aqui ao lado dessa propaganda. A segunda, qual é a mensagem passada pela propaganda? Qual é a mensagem que essa propaganda é trazer para quem está tendo acesso a ela? E a terceira, você costuma ver propagandas políticas no meio de comunicação atualmente? Costuma ver programa político na TV, no rádio? Sim ou não? Reflita sobre ele e converse com os colegas. Como eu falei, essas questões orais, vocês não precisam responder, mas é muito importante que vocês se questionem. E questionem as pessoas que convivem com você quanto aos assuntos relacionados às questões. Certo? Vamos agora na página 268 e 269. Nessas páginas constam, né, as atividades. A atividade desse assunto ela é composta de apenas 3 questões. Tá? 3 questões. As questões podem ser respondidas com os próprios subsídios da atividade, tá bom? Ou seja, com aquilo e as próprias imagens, os anunciados que as questões trazem já são o suficiente para responder as questões. No entanto, eles estão embasados nesse assunto, na publicidade e propaganda. Eu espero que vocês tenham compreendido, tá? E nós vamos agora para a aula de ciências, tá? Em ciências,
A partir da página 221, nós vamos estudar o vento. E para estudar sobre o vento, nós temos aqui um trecho de um poema, né, que diz assim: o vento. Se estou leve e devagar, bato em teu rosto. Sou a leve brisa a te embalar, a leve brisa a te acalmar. Sou brisa que balança as flores dos campos, cheia de beija-flores, beijando todas as flores. Se eu estou forte e veloz, cuidado comigo, sou um perigo. Sou o vento forte, ventania. Trago comigo tempestade, tristeza e destruição. Posso virar um tufão, posso virar furacão. O tempo e o vento faz parte da vida. A vida passa como o vento. Tenho de aproveitar o meu tempo. Pois bem, aí depois desse pequeno poema, tem 3 questões orais. Em sua opinião, o que é o vento? Né? A outra, de acordo com o poema, existem diferentes tipos de vento? Em ano afirmativo, circule os diferentes tipos de vento. Terceiro, o que você acha que o autor quis dizer com a vida passa como o vento? O que o autor quis dizer com isso? Reflitam. O vento é o ar em movimento. Mas como ocorre esse movimento? Para responder essa questão, observe a seguir a atividade que a professora de Antonella realizou em sala de aula. Vamos agora à página 222. Aí tem aqui. A professora de Antonella posicionou um catavento sobre a chama de uma vela. E as hélices dele se movimentaram. Veja a seguir. Aí está mostrando passo a passo, né? Nesse experimento, a chama da vela aqueceu o ar próximo a ela. Ao se aquecer, o ar se torna mais leve e sobe, fazendo a hélice do catavento girar. Ao mesmo tempo, o ar mais frio, que não foi aquecido pela chama da vela, desce, ocupando o lugar do ar que se aqueceu. Esse movimento do ar é contínuo e é semelhante ao observado na formação dos ventos. Observe aqui abaixo, nós temos uma imagem que representa a formação dos ventos, né? Primeiro, a luz solar aquece a superfície terrestre e o ar que está próximo a ela. Segundo, o ar aquecido sobe para as porções mais elevadas da atmosfera. Terceiro, o ar quente ocupa o lugar do ar mais frio, presente nas camadas mais elevadas da atmosfera. Quarto, o ar frio desce para as áreas próximas à superfície terrestre, ocupando o lugar do ar quente. Aí agora na página 223, nós vamos falar um pouco da velocidade do vento, né? Nós temos mais 2 questões orais, a 5 e a 6, que vocês também não precisam responder escrito, mas é bom que se questione quanto a elas. O vento leve e baixo no seu rosto é diferente do vento que carregou o chapéu do Chico Bento. Isso porque o vento pode se deslocar de um local para o outro com diferentes velocidades e apresentar diferentes efeitos. Veja a seguir a classificação dos ventos de acordo com sua velocidade e seus efeitos. Brisa leve. Esse é o tipo mais fraco de vento. Velocidade pode atingir até 11 km por hora. Efeitos. Esse tipo de vento é sentido levemente no rosto ou no balançar das folhas das árvores, por exemplo. Nós temos aqui os frutos de dente de leão, né, sendo carregados por uma brisa. Aqui na página 224, nós temos o exemplo de ventania, furacão e tornado, né? E na página 225, nós temos a atividade, tá certo? Ventania. Esse tipo de vento é mais forte do que a brisa leve. A velocidade pode chegar a 74 km por hora. Efeitos: quebradas de árvores, remoção de telhas em construções e dificuldade de uma pessoa caminhar contra o vento. O furacão, esse tipo de vento, apresenta movimento giratório e é formato arredondado. Pode atingir 250 km por hora, quebra árvores, carros arrastados, remoção de telhas, por exemplo, uma série de coisas. E o tornado é um tipo de vento muito forte, que apresenta movimento giratório e o formato de um grande funil, que toca o solo. Os tornados apresentam até 2 km de extensão e, em geral, duram poucos minutos.
pode chegar a 500 km por hora e pode arrancar árvores, arremessar carros e casas e retorcer ferros, por exemplo. Então, o vento ele tem vários tipos, né? E pode acometer várias coisas, certo? Por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido. Desejo a vocês boa aprendizagem, boa aula e até terça-feira, até mais tarde, se Deus quiser. Estarei disponível a partir de 1 da tarde pelo WhatsApp, de 1 às 5 e das 15 às 16, ou seja, das 3 às 4 pelo Google Meet. Um forte abraço e boa aprendizagem. Tchau, tchau.